Se para alcançar a paz eu preciso guerrear, então a paz nunca será alcançada, e o ciclo de desgraça e morte será perpetuado até o fim. E aí galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e hoje para mais um vídeo e mais um episódio de Vinland Saga, com muitas reflexões e muitas coisas que nós pudemos ver a partir desse episódio, principalmente pra gente nunca chegar a uma conclusão. Por quê? Porque as perguntas e reflexões feitas pelo Thorfinn são coisas que dificilmente nós poderemos encontrar de fato uma resposta definitiva, até porque a vida não é uma simples lógica matemática onde tem certo e errado, mas sim várias visões diferentes. Por isso, fique no vídeo sempre até o final, bora conferir mais esse episódio junto aqui com o Mano Joe, que foi um dos melhores dessa temporada e foi muito bem dirigido. Além da bela direção, também tivemos a parte mais focal, que foi a reflexão do Thorfinn e do Einar sobre como alcançar a paz e a liberdade. Antes de começar o vídeo, eu já agradeço todo mundo que vai deixar aquele famoso like aí embaixo, para todo mundo que está se inscrevendo, compartilhando e comentando, e vamos direto para o nosso episódio. Seguinte pessoal, o nosso episódio vai começar com a Arnhild chegando ali até o Gárssaro. Então ela chega até onde ele estava, que é aquele local onde o Olmar estava bebendo junto com o Cobra e os seus camaradas, porque o Gárssaro foi preso. E além disso, os caras espancaram ele naquele momento. A Arnhild chega lá e pede para o Cobra pelo menos para poder cuidar das feridas do seu marido, ou só Gárssaro, porque ele não é mais o seu marido, já que ela virou uma escrava. Só que o Cobra não permite e ele vai sair diretamente para conversar com a mulher do Ketil, provavelmente porque ela prometeu ali os cavalos, e para quem não queria cavalo algum, ele foi lá buscar. Mas pediu para os caras ficarem de olho no Gárssaro e disse para um cara lá em específico para cuidar da Arnhild e levar ela de volta para a casinha do Sverkel. Porém, a Arnhild, com todo o seu desespero e ali querendo cuidar do seu marido, querendo ver ele, acaba pedindo para o rapaz rapaz acaba cedendo e ela vai lá olhar para o seu marido e tudo, vai tentar cuidar ali das suas feridas, mas ela sequer consegue tocar nele. E o que eu interpretei da parte da Arnhild tentando tocar no seu marido já não era mais medo nem nada do tipo, mas principalmente culpa, porque o seu filho Halt foi capturado e ele foi levado, então ela não conseguiu proteger o seu filho, assim como o seu marido também não ficou ao lado dela quando eles mais precisavam. E vendo seu marido todo machucado e vendo a desgraça de onde eles vieram parar, porque ali é como se fosse um choque de realidade. Enquanto ela era escrava, ela já tinha até esquecido de como era uma vida em liberdade e até tinha esquecido que o seu marido existia, entre aspas, porque ela não sabia se ele estava morto, se ele estava vivo, o que tinha acontecido. Mas vendo seu marido vivo e principalmente todo surrado e ainda tentando a salvar, ela ficava naquela dúvida: putz, eu tenho um bebê aqui que não é dele, então eu também me sinto culpada por isso, ao mesmo tempo me sinto culpada porque eu tô, entre aspas, substituindo o nosso filho, e também ainda tem o meu marido aqui sofrendo. Ou seja, ela carrega várias culpas internas que não são dela no final das contas, porém que ela acaba carregando em si. E é então que ela vai lá, tenta cuidar do seu marido, não consegue, os caras ficam zoando, pedindo pra ela dar uma aliviada no cara, sempre tirando sarro de todos eles, e ele pede que ela o liberte, corte ali e corte as cordas e eles fujam diretamente para sua terra. E ela fica naquele receio de faz, não faz, e ela principalmente não faz por causa do seu bebê dentro da barriga, por isso que ela acaba não fazendo nada nesse momento. Só que aí então ele pede desculpa para ela, porque ele percebe que foi um erro ele ter ido para a guerra e ter deixado a sua mulher e o seu filho sozinhos. E é então que ele pede desculpa, e nisso ela se sente mais culpada ainda, relembrando de tudo que aconteceu, e é por isso que ela fecha os ouvidos, como se não quisesse escutar as desculpas do marido, não porque são desculpas, mas porque ela queria pedir desculpas para ele. Então ela começa ali a pedir desculpa, começa a chorar, chorar. Seu marido ali percebe que ela tava mal pra caramba, e então que começa a chover, os caras entram na toca, só fica um cara de olho, ele se aproxima pedindo pra ela ir embora, mas a partir do momento que ele toca na mulher, o Gárssaro, ele vai pra cima do cara, mordendo a jugular do cara. Ele mordeu literalmente com muito
muita força, com muito ódio, com muito sangue ali, rasgou o pescoço do cara e o matou. E é nesse momento que os caras ali aparecem, né, porque acabou caindo uma das mesas e o seu marido seria morto. E graças a isso, ela acaba topando ali ficar na tempestade. Então ela salva o seu marido ali junto com a faca, ele luta contra aqueles caras e mata todos e eles fogem daquele local. E é bem interessante de ver esse episódio, o quão bom ele foi dirigido. A atriz de voz ali da Arhide também foi muito boa na parte de levar a emoção pra gente. Mas o ponto principal que eu gostaria de comentar aqui com vocês acerca desse momento é o seguinte: olha só a encruzilhada que ela se mete naquele momento. Ela tem um marido, tem um filho que não é dela, mas que ela quer cuidar, ela quer que aquele filho viva, mas também tem o marido dela, relembrando o presente e o passado dela, o momento atual e o momento passado, enquanto a gente ainda pode ter um futuro. E mesmo que ela não tenha aparentado que iria cortar ali as cordas dele e ajudaria ele a fugir, ela acaba resolvendo no desespero entrar naquela tempestade, porque se ela não tivesse feito nada nesse momento, a criança estaria morta. Então ali não foi um gesto para salvar apenas o seu marido, mas para salvar uma vida que estava dentro do seu próprio ser, para você ver o quanto ela quer recomeçar a partir de uma vida nova e dar o carinho que ela não conseguiu dar para o seu filho quando ela perdeu tudo. Afinal, os caras poderiam ter matado ela e também o Gárcaro naquele momento, visto que ela estava ajudando ele. Agora é certeza que a punição vai ser certa, porém naquele momento ela escolheu entrar na tempestade. E é então que a gente vai para outra parte do episódio, depois do Cobra e os seus capangas procurarem onde estavam Arhide e o Gárcaro, porque eles vão sair ali no meio da noite procurando eles, afinal todos os caras ali acabaram morrendo, e a gente vai para uma conversa bem singular entre o Einar e o próprio Thorfinn, e eu achei essa uma das melhores conversas que a gente teve no anime até agora, principalmente falando sobre a guerra e a paz e os meios de se defender, por exemplo, a paz, e como a resposta do Thorfinn ela faz total sentido, ao mesmo tempo em que a resposta do Einar também faz total sentido. Porque bom, o Einar estava lá acordado, o Thorfinn também não conseguiu dormir, o Einar até suspeita que ele estivesse vigiando para ver se ele ia fazer alguma coisa, só que isso só atrapalharia a Arhide, por isso que ele acaba não fazendo nada. E aí ele pergunta pro Thorfinn sobre o seu sonho de acabar com a escravidão e com as guerras no mundo, se aquilo ele acha que tem algum jeito de fazer, até porque ele viveu tanto na escravidão, tanto do lado vencedor como um guerreiro guerreando, matando as pessoas, então ele conhece os dois lados e se tem algum meio de chegar à paz. E aí o Thorfinn explica aquela coisa sobre os nórdicos que todos nós já sabemos, né? Para um nórdico, ser um guerreiro, matar, conquistar bens, trazer essas coisas para casa, por exemplo, é um sinal de coragem, um sinal de força, um sinal de respeito, e você é reconhecido a partir disso. E a partir do momento que essa cultura se instaura, isso passa a ser algo natural, ou seja, matar os outros, os seus inimigos, é algo super natural, não é algo tipo, ah meu Deus, estou me sentindo muito culpado por isso. Não, é super natural de fazer. É como você tem o hábito, por exemplo, de comer, sendo que a carne que você come vem de uma pessoa que matou um bicho, você não tá nem aí para aquele bicho, por exemplo. E embora o exemplo que eu utilizei não seja extremo, como matar os outros e entrar em uma guerra, eles possuem o mesmo conceito, porque a naturalidade que você possui para fazer algo é a mesma coisa que os nórdicos têm com as guerras e como aquela cultura foi instaurada entre eles, e os vikings saem por aí matando todo mundo, conquistando terras e acabando com tudo que vem pela frente. E aí o Einar chega numa resposta concreta, que o sonho do Thorfinn é apenas um sonho, você não tem como mudar os nórdicos, você não tem como mudar as coisas, você é simplesmente um escravo, e o que você vai fazer para chegar na paz? Até porque para proteger uma terra que você possa conquistar e cuidar, porque o Thorfinn chega numa resposta bem simples, mas eu achei uma das melhores respostas de todos, porque ele está sendo ali pego por todos aqueles que ele matou, então ele quer se reparar daquele erro. Só que o Thorfinn, mesmo querendo acabar com toda a escravidão do mundo e esse tipo de coisa, ele sabe que aquilo é impossível, mas se ele pelo menos conseguir ajudar em um vilarejo, ou evitar que os seus descendentes e até mesmo mudar o pensamento de outras pessoas, aquilo já basta pro Thorfinn, porque não só funciona como uma reparação, embora
não possa ser reparada a morte de alguém, mas ao menos ele terá quebrado aquele ciclo de terra onde ele está, e com isso ele pode influenciar as outras pessoas, assim como uma epidemia que se espalha. Ela começa de um e aí vai passando para outro, para outro, para outro, para outro, e da mesma forma o Thorfinn tenta utilizar esse pensamento que seria o correto, na minha opinião. Ele não pode mudar todo mundo, mas ele pode plantar uma semente e ele pode cultivar, assim como ele cultivou as sementes junto com o Einar, agora ele pode cultivar no coração das pessoas aquele pensamento que a guerra e a escravidão tem que ter um fim, principalmente porque a guerra é uma das coisas que faz com que a escravidão acabe existindo. Então, se as guerras diminuírem, aos poucos a escravidão também vai diminuir. E aí que vai um detalhe legal da discussão deles, que eu achei o melhor ponto de tudo. Se a gente tem que guerrear para conquistar a paz, então a gente nunca vai conquistar a paz. Porque no final das contas, o que é a paz? É a ausência de guerras, é quando você não tem mais guerras e que você não precisa ficar se protegendo de alguém que venha te destruir. Porém, o mundo não é assim. O mundo, como a gente conhece, é muito focado no poder, e as pessoas que normalmente querem mais poder, elas vão guerrear pelo seu objetivo, tendo paz ou não tendo. Então, de alguma forma ou de outra, você precisa proteger essa paz. Mas aí a resposta do Thorfinn que é mais interessante. Se a gente tem que guerrear para chegar na paz, no final das contas, a gente nunca vai zerar as guerras e muito menos a escravidão. A gente nunca vai parar com isso. Porque uma guerra com o símbolo de chegar à paz, nunca chega à paz. Porque você teve que matar outras pessoas, você teve que fazer várias desgraças para alcançar aquela suposta paz. E na verdade você não alcança nada, porque as outras pessoas que estão do outro lado, elas continuarão existindo, mesmo que poucas, e o oprimido novamente vai se tornar o opressor com o tempo, porque eles vão crescer com aquela mentalidade de que foram derrotados e vão querer vencer aquele inimigo que está na frente naquele momento. Por isso que a guerra para ter paz simplesmente não existe. A gente tem que zerar onde? Tem que zerar na mente das pessoas, criar uma nova cultura, criar um novo tempo longe de tudo aquilo e ir influenciando aos poucos, assim como uma família vai crescendo, e ali você terá conquistado a paz naquele terreno. Mas não só naquele terreno, como também isso pode ser disseminado ao decorrer dos tempos. Por isso que o Thorfinn chega na seguinte resposta: tem um lugar que o Leif, que era o meu tio ali, um rapaz que era da minha terra natal, que era totalmente inabitada. E é por que ele chega nessa resolução? Porque a página em branco é o local ideal para você começar a construir uma coisa nova. E é a partir dali que eles chegam na resolução de onde eles têm que procurar para seguir um rumo totalmente novo. E graças a tudo isso, eles vão influenciar outras pessoas ao redor com o seu mesmo pensamento. E a partir daí que sim, você consegue começar a conquistar a paz, criando algo totalmente novo, longe de tudo, e talvez aos pouquinhos a sociedade vai se civilizando, porque uma hora os vikings com certeza iriam cair. E aí, enquanto eles estão tendo aquela conversa, chegam os caras ali do Cobra procurando pelo Garsaru e Arnhind, eles todos estão com muita raiva, o Thorfinn já percebeu a situação, avisa o Einar e a gente termina o episódio, porque agora vamos ver se eles vão proteger Arnhind e também o Garsaru, e se eles vão conseguir negociar ali com o Cobra, principalmente porque o Cobra lê a Bíblia. Então talvez alguns preceitos de Sverkel e da própria Bíblia tenham entrado na mente daquela pessoa, que às vezes estava lendo só por ler, mas que aquilo de alguma forma ou de outra entrou dentro do seu coração, pelo menos nas suas partes boas, percebendo que a guerra não é a solução de tudo, e que para alcançar a paz, se você for guerrear, então você sempre vai perder. E é aqui que eu termino esse vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. A frase do começo do vídeo não é de nenhum filósofo, é minha mesmo, acabei de inventar na hora que eu tava fazendo aqui o vídeo, beleza? Então, Mano Joe está vazando, até um próximo vídeo e eu aguardo o comentário de vocês aí embaixo. Fui, valeu!